Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. Enzo Dias e Natanael chegando no São Paulo. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que assinará nesta segunda-feira um pré-contrato com o Wendel. Informação super importante, porque vai permitir ao tricolor ganhar força nas negociações com o Porto. Já havia contado para vocês desde o fim do ano passado que entre São Paulo e o Wendel estava tudo certo. O Porto é quem vem dificultando a liberação do atleta, mesmo estando a apenas 6 meses do fim do vínculo e mais, com o Wendel fora dos planos do atual treinador. Qual que é a nova estratégia do São Paulo? Espera que ele complete 6 meses do fim do contrato. Isso vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro. O contrato dele se encerra em 6 de julho. A partir daí, o Wendel assina o pré-contrato e o São Paulo notifica o Porto. Olha, Porto, agora eu já tenho um pré-contrato com o jogador. Se você continuar dificultando as negociações para liberação imediata, você fica com ele aí pagando o salário sem utilizá-lo. Não tem problema. E aí, na metade do ano, o Wendel chega para reforçar o São Paulo. Isso o São Paulo imagina que vai obrigar o Porto a fazer menos exigências para a liberação imediata do atleta, que custa cerca de R$ 1 milhão por mês ao time português. Em paralelo a isso, o São Paulo segue conversando com o Enzo Dias, já tem um aval do River Plate para liberação por empréstimo com obrigação de compra. O Enzo, que ganha R$ 160 mil mensais no River, quer ganhar perto dos 450 mil a que tem direito o Galopo, até porque uma negociação na teoria casada. Embora elas sejam separadas, o Galopo vai ao River Plate com a expectativa de que o Enzo Dias chegue ao tricolor. O São Paulo já disse que não pagará os 450 mil por mês ao Enzo Dias, mas imagina-se que o acordo possa ser feito com algo na casa dos 250 até 300 mil reais por mês pro Enzo Dias, bom lateral esquerdo, que chegaria para ser titular pelo menos enquanto o Wendel não fosse contratado. Só para arrematar em relação ao São Paulo, o tricolor está confiante de que o Natanael será comprado junto ao Coritiba, até por conta disso. O tricolor liberou o atacante Caio Mateus, que era uma jovem promessa da base, mas acabou perdendo espaço, especialmente por conta do comportamento fora do campo. Caio Mateus rescindiu seu contrato e foi anunciado como reforço do Coritiba. O tricolor fica com 45% de uma venda futura. E para tornar o negócio pelo Natanael ainda mais simples, São Paulo já aceitou o empréstimo, ou até a liberação em definitivo do Luan, volante que esteve emprestado no ano passado ao Vitória e segue fora dos planos do técnico Luiz Zubeldia. A lateral direita, então, Arnaldo. Nós estamos falando do Natanael. Montiel. O Caio foi para o Curitiba, é isso? Montiel não vem, certo? Depois, Natanael, do Curitiba, a notícia foi dada em primeira mão pela Nádia Mauad, nossa companheira, sabe tudo de futebol paranaense. O Caio Mateus, que é o Caio que o atacante surgiu super bem e tal, e depois isso, nem na base, né? Estava acertando com o Curitiba, e o São Paulo viu na possibilidade desse negócio envolver o Natanael, tem 22 anos, se machucou também muito seriamente no começo da carreira, é um jogador ainda promissor, seria uma opção para a lateral direita, não está certo ainda. O Curitiba, para liberar o Natanael, que é um outro jogador, o São Paulo pensou em oferecer o Luan não quer jogar no Curitiba, na Série B, então tem um monte de coisas ainda para acertar em relação ao Natanael. Seria uma opção para competir com o Igor Vinícius, também nenhuma. Não tem nada a ver com o Montiel, né? Que viria para jogar como titular do São Paulo, né? Uhum. Seria uma possibilidade. Aí a lateral direita, Tironi, tem um compasso, tem uma indefinição que tem a ver com a esquerda. Se o Porto nem se mexer com a assinatura do pré-contrato com o Wendel a partir da semana que vem e ignorar a proposta do São Paulo em relação ao Moreira ir ao Porto para ele sair liberado agora, o Wendel, é possível que o Moreira fique no São Paulo, porque daí o São Paulo não precisa liberar o Moreira. Sim. E seja a opção para o lateral direito faça a competição com o Igor Vinícius, né? Agora, se o Porto topar, enfim, o negócio e o Moreira for, aí o São Paulo passa a ter uma lacuna na lateral direita para competir com o Igor Vinícius e poderia ser o Natanael essa opção, né?
Certo. Mas você vê, né? Você vê que é um mercado, você falou, você definiu bem. Ou o cara é bom, já tem uma rodagem e quer jogar no São Paulo, por um motivo ou outro, tipo Oscar ou Wendel, ou o São Paulo só vai contratar uma raspa do tacho aí, gente, né? Sendo bem sincera com vocês, né? Douglas Reis Brito, o estilo do Casares é ser alpinista social. Ele e o conselho deveriam sumir. Por isso defendo a SAF. Nenhum desses caras deveria estar no São Paulo. Bando de parasitas. Que 2025 não seja trágico ao tricolor. Calma, Douglas. Nem começou ainda, hein? Ó, o Danilo Pérez, é uma boa pergunta. Repararam que os jogadores úteis negociados ou no pote negociáveis têm uma relação direta com a lista dos mais tempo lesionados em 24? Estratégia? Vamos lembrar. Galopo, Rato, Nestor, todos que ficaram, de fato, bastante tempo parado. Michel Araújo, Lewis, Rafinha, Michel Araújo, Lisieiro. Lisieiro. Todo mundo se machucou em 2024, é verdade. Você acha que tem uma relação? É uma boa questão essa. Eu acho que quando você precisa lá na tábua do Excel, eu acho que tem isso e tem as características dos jogadores. E também tem o mercado, né? Agora, tem uma coisa aqui em relação às saídas que eu achei muito interessante, uma mensagem de dois caras que acompanham muito a gente, né? O Gustavo Duarte. Queria sugerir uma pauta para a live. Por que o São Paulo facilita tanto as negociações dos seus jogadores, sendo que ele sofre tanto para contratar? Eu acho que isso, Gustavo, é a necessidade, é a desvantagem mercadológica do São Paulo no momento. Mas você tem razão um pouco disso, né? Eu acho que esse anúncio que é preciso enxugar a folha, o São Paulo acaba negociando, por exemplo, o valor do Rato com o Vitória, o valor do Michel Araújo para o Bahia, o Galopo sendo emprestado sem custo. São negociações. E a outra coisa, outra ponderação essa é do Eric Benedite aqui, que é quando vê o Montiel fechando com o River Plate, como sempre, os nomes vazados nunca vêm ao São Paulo. Eric, ele só vem se o cara for São Paulino e tiver uma tatuagem que nem a minha, como o Oscar fez agora e o Wendel tá fazendo, ou como fez o Lucas. Vazou, só vem se o cara fizer questão de vir. Como foi o caso do Oscar e talvez seja o caso do Wendel daqui para frente. Agora eu tô pensando nesse negócio que o Danilo falou. Pode ter a ver. Temporada vai ter jogo todo dia. Outro dia eu tava fazendo colocando no meu calendário aqui, quando tem jogo, vai ter tipo jogo quinta e domingo. Quinta e sábado. Sábado e segunda. Sábado e segunda. Vai ser uma loucura. Então vai ter que ter gente que aguenta. Mas aí que tá. Seria, se for essa a premissa, seria uma premissa, mas ela não cola por conta do perfil de quem está chegando, né? Não do Oscar, que mesmo com mais de 30 se contundiu muito pouco. O Enzo Dias se contundiu 1000 vezes. O Natanael... Esse é uma emergência. O Natanael tem razão. Se contundiu 1000 vezes, né? E assim por diante, né? Então... Então, acho que com um elenco mais curto, os caras não podem se contundir mesmo, mas vai ser um risco, né? Vitor Tanaka, por que o São Paulo não cria um time B para jogar as divisões inferiores para dar rodagem à base? Não vai. Não, primeiro que não vai, agora não vai ter jogador para isso. Não vai ter jogador suficiente para isso, né? Tinha. Ainda tem um campeonato sub-23 e aspirantes que o São Paulo não disputava mais, mas esse ano agora não vai fazer sentido, porque o elenco vai ser bem curto. Raimundo Parente, Arnaldo e Tironi, sou muito fã dos dois. Alguma novidade sobre o Wendel vai vir mesmo? Pelo que parece, meio do ano, Raimundo. A gente falou um pouco aqui. Não sei, Raimundo. Eu acho que a sinalização sobre agora ou meio do ano ficará mais clara a partir da semana que vem, quando ele assinar o pré-contrato com o São Paulo, né? Marcos Paulo, São Paulo pagar uma bela nota no Oscar fim de carreira e deixar de contratar Gabigol, para mim é um tiro no pé. Para você, custo-benefício, qual jogador é melhor? Cara, mas não sei se o Gabigol iria para São Paulo com as luvas que tinha que pagar para o São Paulo, né? Que tinha que pagar para ele. Talvez não tivesse grana também. Eu acho que mesmo que
no final das contas o salário seja proporcional, eu acho que o estilo do Oscar casa muito mais com as carências do São Paulo que o estilo do Gabigol. O São Paulo tem 3 goleadores, vai. Caleri, Luciano e André Silva. Nenhum como o Gabigol. Mas não tem nenhum armador. É verdade. Então, né? Então tem essa... Pedro Migliorini. A chance dos números que vazaram do grego serem reais é a mesma do Papa fazer um gol no final da Libertadores. Tem trambicagem, certeza, diz ele. O Danilo Pérez... Isso precisa ser... precisa ser primeiro para o conselho e depois uma coisa muito bem esclarecida, né? Porque é a galinha dos ovos de ouro de qualquer clube de futebol, a base, né? Daniel Mirandinha, na boa, para quem enviar o Moreira, ele é nosso melhor lateral em potencial, joga inclusive na esquerda, não consigo entender. Tem boi na linha? Então, ele não ficou muito com moral com o Zubeldia, mas de fato, é um cara que ter potencial. O que você acha, Arnaldo? Eu acho também, cara. Eu acho que é um cara que ainda poderia... para mim é diferente dos casos dos outros que estão saindo, que tiveram várias oportunidades, né? Eu acho que eu não gostaria que o Moreira saísse, nem que o Michel Araújo saísse. Agora, para o Moreira, tem, além da questão dessa rusga com o do Zubeldia, que eu acho que não é o principal motivo, tem a questão que seria a moeda de troca para o Wendel chegar antes, né? Chegar agora. Então, esse é o problema do cobertor. Eu prefiro, por exemplo, o Moreira ficando e tendo uma chance do que o Natanael. A minha impressão. Tem jogador, estão mais ou menos a mesma idade. Eu acho que o Moreira tem muito mais potencial que o Natanael. Enfim. Eu também acho. Thiago Batista, pelas contratações e vendas, você não seria banco? O Zubeldia falou que vai tentar jogar com todo mundo ou foi um delírio meu, sonho que eu tive por aí? Isso ele não falou publicamente, até porque ele não tinha o Oscar ainda. Era uma possibilidade. Agora, o que foi apurado por todo mundo que cobriu a contratação do Oscar foi que o Zubeldia iria tentar juntar, experimentar, pelo menos, Luciano, Caleri, Oscar e Lucas. Eu acho impossível jogar os 4 juntos, mas acho muito saudável um revezamento inteligente, sobretudo no início da temporada, entre Lucas, Oscar e Luciano, jogando 2 dos 3, né? Para não, né, para não acontecer o desgaste muito grande dos 3 e tudo mais, sobretudo no início da temporada. Falcon Paulão Desmaio, feliz 2025. Tenho a impressão que essa janela é mais especulativa da história do São Paulo. Dybala, Montiel, Enzo, Thiago Mendes, Pelé, Maradona. Todo ano é assim, Falcon. O Paulão, é muito... Todo ano é. Eu acho que tem muito blá 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 e pouca contratação mesmo. Para mim, quem está contratando é o Palmeiras. Mas a janela do São Paulo, ela é muito diferente de todas as outras, porque saindo 15 e entrando 3... Fabrício Oraves, diretoria está fazendo certo, o dente da situação, diante da situação financeira. Eu, Thiago Mendes, assina também agora, estou limpando a casa e ouvindo vocês, abraços. Tem até Thiago Mendes na jogada aí, Arnaldo, só no meio do ano também seria, né? O que ele está ponderando é que se o Wendel vai assinar o pré-contrato, o Thiago Mendes também poderia assinar um pré-contrato para chegar no meio do ano. Porém, aí tem uma questão, né? Na posição do Thiago Mendes, o São Paulo hoje tem muitos jogadores. Verdade. Eu não sei se o São Paulo assinaria agora. Pablo Maia vai embora, sei lá. Pois é. Assim, há 2 anos... O Gustavo renovou, inclusive, né? Isso. Mas é um ano só, né? Sim. Um ano só, Luiz Gustavo. Eu até 2 anos, para mim o Thiago Mendes seria um dos principais reforços para o São Paulo, até ele sair da França. Depois, nos últimos 2 anos, ele não jogou praticamente, se machucou bastante e tal. Ele seria um jogador interessante. Sempre gostei dele como jogador, mas tem que ponderar um monte de coisa aí, inclusive se ele cabe no elenco a partir do meio do ano. Preciso de contar agora sobre uma briga antiga entre São Paulo e Atlético Goianiense. E essa briga ganhou um novo capítulo com a venda de Wellington Rato por Vitória. Contei para vocês no vídeo dessa sexta-feira que, enfim, o Wellington Rato havia chegado a um acordo com Vitória e seria anunciado como reforço logo em seguida. Isso aconteceu, operação de 5 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos, certo? Pois bem, o presidente do Atlético Goianiense,
O Adson Batista está revoltado com os dirigentes do São Paulo. O motivo, a falta de comunicação do tricolor. O São Paulo deveria ter avisado o Atlético Goianiense que ainda é parte dos direitos econômicos do jogador, abre aspas para Adson Batista. O Atlético Goianiense tem 20% dos direitos econômicos e possuímos documentos que nos resguardam. O São Paulo não nos notificou e não falou nada. Me sinto até desrespeitado, pois fiquei sabendo da negociação pela imprensa. Achei até barato esse valor de 5 milhões de reais. Mas vamos notificar o São Paulo em busca dos nossos direitos, fecha aspas. Vale a lembrança de que Adson Batista e São Paulo vêm brigando na justiça e também pelos microfones. Tudo porque o Adson muito incomodado com as demoras no pagamento das parcelas do São Paulo em relação ao Atlético Goianiense pela compra do jogador. Além dessa reclamação por não ter sido avisado, sendo parte do negócio, o Adson ainda deu uma cutucada afirmando que o valor foi baixo. Pergunta que eu deixo para você é, você concorda? Daria para vender o Wellington Rato por mais do que 5 milhões de reais? 2 milhões e meio de reais que serão pagos em janeiro de 2025, outros 2 milhões e meio de reais previstos para janeiro de 2026. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o tricolor continua aí no mercado da bola atrás de um lateral esquerdo e de um lateral direito. Na lateral esquerda, né, eu já falei alguns vídeos atrás que se eu fosse o dirigente do São Paulo, eu traria 2 laterais esquerdos. Até porque o Wellington já foi embora, né? O Jamal Lewis também. Até o Michel Araújo, que poderia ser improvisado ali, também deixou o tricolor. O São Paulo, então, tem apenas o jovem Patrick, né, pessoal, que não passa muita confiança. Por isso mesmo, né, o São Paulo tenta trazer o Enzo Dias e o Wendel. O Enzo Dias deve ser o segundo reforço do São Paulo, né, depois do Oscar. Está muito próximo de ser fechado. Já o Wendel, né, pessoal, está mais complicado. O São Paulo tenta fechar o pré-contrato com o jogador amanhã, né, na segunda-feira. Mas o Porto estuda acionar o São Paulo na FIFA. Eles estão achando que o São Paulo já fechou um pré-contrato em antes. Então isso aí pode ir muito longe, né, pessoal? Mas tudo indica aí que se o Wendel não chegar agora, né, vai chegar no meio do ano. E até lá o São Paulo vai ficar aí com Enzo Dias e com o jovem Patrick. Menos mal, né, pessoal? Até porque no meio do ano o Wendel deve chegar. Depois do meio do ano mesmo que os mata-mata principais começam, né? Então o São Paulo até meio do ano deve contar com 2 laterais esquerdos experientes. E se o acordo entre São Paulo e Porto não avançar para a vinda do Wendel agora, tudo indica que o Moreira deve permanecer no tricolor, né, pessoal? O São Paulo ia emprestar ele para o Porto para a vinda do Wendel, mas se caso o Wendel não vir agora, né, o São Paulo não deve ceder o empréstimo do Moreira, até porque o São Paulo só tem apenas o Igor Vinícius, né, na posição. Então se o Moreira sair, né, o São Paulo está tentando trazer o Natanael do Coritiba, o jovem jogador de 22 anos. Na minha opinião, né, mesmo que se o Moreira ficar, o São Paulo poderia tentar fechar com outro lateral direito. Eu acho que o Moreira joga poucos jogos, né, vive muito tempo lesionado, joga 2 jogos e fica 2 meses fora. Então acho que o São Paulo poderia, mesmo assim, tentar trazer outro lateral direito, né, mesmo se o Moreira continuar. E tem muitos comentaristas, né, pessoal, e alguns torcedores criticando a saída do Wellington Rato, do Galopo, até do Michel Araújo. Na minha opinião, né, pessoal, são alguns jogadores importantes, sim, mas não tem jeito, o São Paulo precisa aliviar sua folha de pagamento e com a possível chegada do empresário grego Ângelos Marinakis, o São Paulo pretende investir muito na base, né? Então, o Wellington Rato mesmo, por exemplo, né, com a saída dele, abre vaga ali para alguns jovens como o William Gomes, o Henrique Carmo ter mais oportunidades no time profissional. O Michel Araújo era um jogador importante, né, pessoal? Mas o São Paulo recebeu uma boa oferta, então o tricolor precisa fazer dinheiro, até porque no ano passado fechou com grande prejuízo. O Galopo, né, galera, eu acho um bom jogador, não pelo valor que o São Paulo pagou, né, que foi a maior compra da história do tricolor, mas mesmo assim ele era um bom jogador, mas que não tinha muitas oportunidades com o Zubeldia. Ele chegou, né, pessoal, foi artilheiro do Campeonato Paulista pelo São Paulo quando chegou. Eu acho que poderia ter mais oportunidades, né? Ele sofreu com uma lesão grave, ficou muito tempo fora. Mesmo assim, eu acho um bom jogador, eu acho que ele vai render muito no River. Então, já que ele não tem oportunidades com o Zubeldia, acho que o São Paulo faz bem em emprestar ele, né? Até porque eu acho que ele vai sim jogar bem, né, no River, deve ser vendido para o São Paulo recuperar, né, pelo menos um pouco do investimento que fez nesse meia. Até porque o tricolor fechou com o Oscar, né? Alguns comentaristas falam que o São Paulo pode ter o quarteto aí com o Oscar, Luciano,
Lucas e Caleri. Eu acho pouco provável, né, pessoal? Não é possível que o Zubeldia vai continuar insistindo com o Luciano ali no meio e jogando pelas beiradas, né, o Oscar e o Lucas. Alguns torcedores falou, né, que queria ver o Luciano mais para frente, mas eu acho difícil. Eu acho que se for jogar essa formação, eu acho que o Zubeldia vai querer continuar com o Luciano ali no meio. Eu prefiro que o William Gomes joga por um lado, né, pessoal? Ferreirinha ou Lucas de outro, com o Oscar no meio e Caleri de centroavante. Mesmo terminando a temporada abaixo, eu acho que o Caleri é muito mais jogador que o André Silva. Então, acho pouco provável o São Paulo insistir com fazer essa escalação, né, do quarteto. O Zubeldia queria outro centroavante, mas acho pouco provável, porque o São Paulo já tem um Caleri, tem um André Silva, em breve o Rian Francisco também, né, deve chegar no profissional. Pelas beiradas também, né, mesmo com a saída do Ayrton Rato, o São Paulo não faz nenhum movimento no mercado para trazer outro ponta. Já tem o Lucas que joga por ali, né, tem o Ferreirinha, tem o Eric, tem o William Gomes, tem o Henrique Carmo. Então o São Paulo já tem vários jogadores, né, que pode jogar nessa posição. Então, com a possível chegada aí do Wendel, né, pessoal, para a lateral esquerda, do Enzo Dias, do Oscar para o meio campo e para a lateral direito o Natanael, né, o São Paulo pode trazer esse jogador, até porque o Montiel não vem, né, deve ir para o River Plate. Mesmo com essas contratações, acho que o São Paulo fez uma boa janela, até porque o clube não planeja investir muito, então acho que foi jogadores importantes que chegou. A gente vê vários times, né, como o Palmeiras, o Cruzeiro investindo muito, mas pelo momento do São Paulo, né, acho que o Tricolor, se conseguir fechar com esses jogadores, fez uma boa janela e tem tudo sim, galera, para brigar por títulos no ano que vem. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.